Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Antes de nós começarmos, eu acho que faz parte um pouco de tudo isso que nós estamos estudando, um fato que ocorreu da semana passada para cá. Me permitam ser um pouco prolixo, mas nós conhecemos, faz parte da nossa família, um rapaz de 25 anos, muito forte, alto, 2 metros, 100 e tantos quilos de peso. E no mês passado, 2 meses atrás, ele estava numa festa conosco, aniversário de nosso genro, muito alegre, brincando com todo mundo lá, tirando foto. Quando chegou em casa, 2 dias depois, passou mal, foi internado. Uma doença muito séria, muito grave. Imediatamente foi para a UTI. E durante 58 dias ele permaneceu na UTI. Desencarnou 58 dias depois, com a idade de 25 anos. A avó dele, de 98, ao fazer 98 anos, fez um almoço para a família inteira, numa cidade mais longe daqui, chamada Vassouras, e ligou para falar com o filho, que era avô desse rapaz que tinha morrido, aliás, a bisavó dele, e não sabia que ele havia desencarnado. O nosso amigo atendeu e disse: eu não posso falar com ela agora porque ele estava em choque. E o que é pior, entregou o telefone para a mãe do garoto que tinha desencarnado, tinha morrido. E ela deu de supetão a notícia para aquela senhorinha de 98 anos de idade, que recebeu lá, nós não sabemos como ficou. Mas ela fez o almoço, todos os parentes, menos o filho mais velho dela, que era avô do rapaz, que não conseguiu ir até lá para dar um abraço à mãe. Houve o sepultamento, aquela coisa toda, e quando foi hoje pela manhã, bem cedinho, ele ligou para a mãe. Oi mãe, tudo bem? Tudo bem? Conversaram lá um pouco. E quando terminou, ela desligou o telefone, se virou para a filha com quem ela estava morando e disse assim: vou me deitar e descansar mais um pouco, porque eu estou com muito sono, estou cansada, e deitou. Daí a 1 hora ou 2 o telefone tocou de volta, era a filha aos prantos, dizendo que a mãe tinha morrido em sono. Deitou para dormir e ali ficou. Então nós vemos duas situações que mexeram com a nossa família de uma forma muito grande, além de outras pelas quais nós já passamos, mas que mostram para nós muitos caminhos que nós aprendemos na doutrina espírita. Mostra que a espiritualidade teve um cuidado com aquele jovem. Ele precisava desencarnar, sim, estava certo que seria um desencarne dele. Por várias razões, aí a gente não vai tentar descobrir qual é, que são milhares delas. Mas por ser muito forte, foi-lhe dado um tempo numa cama de UTI para que os laços fossem se desligando. Além disso, foi dado um tempo à família para ir sentindo que aquele jovem estava se encaminhando para o desencarne. 58 dias para que aqueles nossos amigos sentissem que era melhor que ele fosse, porque ele estava sofrendo. Houvesse a aquiescência da família e o liberassem para o desencarne. E houve o atendimento àquela senhorinha de 98 anos de idade, em um repouso, que a gente chama de morte santa. A pessoa deita para dormir e esse sono a transfere para o outro lado. E em casa hoje, conversando, até que eu disse, brincando com a minha família, que na hora em que a notícia foi dada de supetão para ela, né,
para a avó. Os últimos laços do cordão de prata deram estremecimento e muitos se romperam em função daquele choque que ela levou, com certeza. Mas como uma avó, com essa idade, por tudo que ela deve ter passado com os filhos, com os netos, os bisnetos, com certeza a sabedoria da vida e da morte já estava impregnada nela. E ela tinha, com certeza, seus conhecimentos. E eu vim justamente matutando, pensando sobre essa situação e sobre o nosso estudo de hoje. O capítulo 163 do Caminho, Verdade e Vida, ele tem sempre, como nesse livro, são pequenas palavras ou pequenas frases com que Emmanuel nos brinda com assuntos que devem ser pesquisados e procurados. E nesse está duas palavrinhas: não crer. E logo em seguida vem uma frase de Jesus, que está em Marcos 16:16, mas quem não crer será condenado. Só que é um versículo, que além de ser um versículo, uma frase dentro de um capítulo, também está um pouco reduzida. Eu estive lendo o capítulo 16 de Marcos e ele fala sobre vários assuntos. Eu anotei para não esquecer, porque a memória não chega a tanto. Ele trata sobre a ressurreição de Cristo, sobre a aparição de Cristo para Maria Madalena, sobre a aparição de Cristo a 2 apóstolos, depois que ele voltou da morte, e a ordem que ele dá aos seus discípulos para que comecem o ensinamento àquelas pessoas para as quais ele tinha vindo ao mundo. E lá no versículo 16 está escrito assim, ipsiliteri: aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. Essa é a frase correta. Ela está colocada no meio desse capítulo, onde se tratam de todos esses assuntos. E às vezes você só lendo o capítulo e a frase, ela parece como se estivesse bem fora do contexto daquilo que estava sendo escrito por Marcos, desculpem. O que significa isso? Quando ele passa pelo batizado, e que não é o assunto do Emmanuel aqui nesse momento, é porque batizado não existe na doutrina espírita. E o Emmanuel, ele tira sabiamente esse termo dessa frase, para que a gente não enverede tanto por esse caminho, que é um caminho que todos nós já buscamos entender. Kardec, quando começou a codificação da doutrina espírita, ele não tratou o espiritismo como religião, ciência, filosofia. A religião é uma ponta, mas que não é traduzida basicamente como religião para nós espiritistas. Porque a religião, a gente tem um termo que diz que religião é a religação com Deus. Nós espíritas nos religamos a Deus pelo coração, pelo sentimento, pelo amor, por aquilo que a gente busca entender da vida presente e futura, e não porque alguém determina que eu tenho que fazer. A religião geralmente é dogmática. Tem alguém que sobe num púlpito como este aqui e começa a dizer muitas coisas que vocês têm que obedecer sem saber porquê. O espiritismo diz ao contrário: discuta, aprenda, entenda, compreenda. Ninguém é dono da verdade. O único dono da verdade no universo é Deus. Nós temos livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Se fala tanto em livre-arbítrio, não só no espiritismo, lá fora se ouve muito as pessoas falarem sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a vontade própria de fazer aquilo que bem entende. Eu tenho liberdade para fazer o que eu bem quiser. Tenho. Mas eu tenho a responsabilidade para arcar com as consequências.
porque tudo que eu fizer reverte para mim mesmo. Tudo que eu planejar, pensar, reverte para mim. Eu não posso culpar ninguém pela minha desdita e nem agradecer a ninguém pelas minhas alegrias, porque tudo isso fui eu que fiz para mim. Um exemplo muito palpável e muito rude que a gente pode ter agora, está acontecendo agora mesmo no Supremo Tribunal Federal, é essa votação para ver se a mulher tem direito a abortar ou não. Eles querem autorizar o aborto a partir da 12ª semana de gestação. Ora, isso é lei dos homens. A mulher que abortar, mesmo com a lei permite, e ela provoca o aborto, me perdoe o termo, ela é uma assassina. Aquele que provocar o aborto é um assassino. As enfermeiras que estiverem junto são as assassinas. Os parentes que aceitarem, derem ideia, o marido que estiver junto, são assassinos, não tem outro termo. Mataram alguém que não pode se defender. Ela tem livre-arbítrio? Tem. Ela vai responder por aquilo? Vai. Não precisa de lei, não precisa ninguém discutir se ela tem direito ou não. Se a mulher é dona de seu corpo, quiser fazer aquilo que pretende, faça, não tem problema. Todos nós o somos, não são só as mulheres. Os homens também são responsáveis por aquilo que fazem. Todos nós, sem exceção. É porque tem uma coisa muito importante que não está sendo vista: a vida futura. Eles estão vivendo a vida de hoje, a vida material, aquela que lhe incomoda, ou aquela que me satisfaz de alguma forma. É o que trata isso aqui. Não crer. Eu não creio na vida futura. Aí, como disse o nosso irmão quando leu, ele está caminhando única e exclusivamente para o final do túmulo. E aquele espírito que viveu neste corpo, que procurou só a vida material, quando ele for para o túmulo, o espírito acompanha. Muitas e muitas e muitas vezes esse espírito fica impregnado com a matéria física e acompanha o corpo à cova. E quando aquele corpo é coberto para entrar em podridão, aquele espírito sente cada segundo do que está acontecendo com o seu corpo. É uma cena dantesca? É, com certeza. Imagina você sentir que está sendo comido por vermes. Até que num determinado momento, depois de todo esse sofrimento, ele vai entender que existe Deus e que a vida dele é de espírito, não daquele corpo que está sendo consumido. E aí a luz da crença lhe aparece. É quando alguma mão caridosa se estende e o retira daquele ambiente putrefato. Então, quando nós vemos aqui, quem não crer será condenado. Quem não crer no quê? Na vida futura, na vida do Espírito, a vida que é a nossa vida. Esse corpo que eu tenho, quantos outros eu já tive para trás? Ele faz parte do universo. Ele se transforma, ele muda, mas o espírito permanece. E é o espírito que continua vivendo aqui, em outros astros, em outros lugares, em outros planetas, onde se quiser que seja, ou para onde levar o seu merecimento. E nós ainda temos várias consequências de tudo isso, por não pensarmos na vida futura. Todos nós estudamos, sabemos e buscamos entender que a Terra está em mutação.
Ela está saindo de um panorama de sofrimento e dor para um panorama de recuperação, de lugar mais ameno para todos nós. E seria ótimo que todos nós estivéssemos na Terra quando ela passar por esse processo, quando ela evoluir. Então, se eu não busco a minha vida futura, eu não tenho condições de permanecer aqui. Porque assim como nós que queremos ficar, tem muitos outros espíritos que querem vir para cá. E aí nós vamos ser retirados do planeta. E para onde é que nós vamos? Nós vamos para um planetinha bem pior do que esse. Ainda com muitas transformações a virem. Por que nós iremos? Porque nós com certeza já aprendemos algumas coisas de vida que nós precisamos também ajudar aqueles que estão começando naquele planeta menorzinho, que está numa situação inferior, menor não, mas numa situação inferior. Foi o que aconteceu conosco e que continua acontecendo. Nós precisamos de ajuda de outros espíritos que vieram de outros lugares com maior conhecimento que o nosso. Não pensem que as coisas brotam nas nossas cabeças do nada, porque eu sou um cientista e eu aprendo, eu faço matemática, física, química, biologia. Não. Nós temos muita ajuda espiritual. Muitos espíritos encarnam aqui e já detêm conhecimentos muito maiores que os nossos. E eles direcionam a nossa evolução. A gente vê aí o que está acontecendo hoje, a evolução que está vindo dentro da área de informática é uma coisa que a gente só pensava isso vendo filme antigamente. Hoje, conversando com os jovens de 26, 27 anos que apareceram na televisão e mostrando sobre inteligência artificial, eles estão criando um computador que aprende. Quem é que colocou todas essas ideias na cabeça desses espíritos, desses jovens? São espíritos muito antigos. E será que aquilo vai nos trazer prejuízo? Não, só vai nos fazer o bem. Porque tudo o que vem para o bem e para o nosso benefício é gerado por Deus. Ali está o futuro da humanidade. Vocês veem como tudo se movimenta na vida da população, na nossa vida. Nós, seres humanos, somos tão volúveis que quando alguém fala alguma coisa e existe uma religião por trás, daquela que provoca o medo, que ninguém, em muitas religiões, não se ama a Deus, a gente tem medo de Deus, tem medo de ir para o inferno, tem medo de queimar no inferno, ser espetadinho com garfinho, essas coisas todas, que é como vem. E se alguém me disser que já viu o diabo, pelo amor de Deus, o diabo não existe, foi uma figura criada para meter medo para a criança. O diabo que existe está dentro de nós. Nós provocamos os nossos demônios. Então vem e começam a falar alguma coisa a respeito, não doe sangue, porque o sangue tem que ser seu, você não pode doar para o seu parente, aí o parente vai e morre. Não tome vacina, porque vacina vai... E o pessoal não toma vacina e adoece. São informações erradas que são geradas, e infelizmente, em todas as camadas sociais. Você não pode dizer que é quem menos conhece, não. Em todas, sem exceção. A pessoa vai se envolvendo de tal forma com esse medo, por alguém que se diz representante divino, que acaba dando informações piores do que as que a gente tem naturalmente. E a gente começa a crer no que não devia. Quando o que é que nós devemos crer? Naquilo que Jesus trouxe para nós. Em todas as informações e demonstrações que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás.
e que desde aquela época vem sendo mostrado a nós dia após dia, dia após dia. Corações maravilhosos que brotam no meio de nós. Eu sou fã de carteirinha do Papa Francisco. Eu acho que nenhum de nós deixa de ser, né? Um ser iluminadíssimo que assumiu uma das grandes religiões do planeta e que tem uma facilidade de mostrar a vida e o amor diretamente às pessoas. Quando ele abre a boca para falar, ninguém fica triste, todo mundo o aplaude. Chico Xavier, quando veio, passou aquele tempo todo conosco ali em Uberaba e nos outros lugares por onde ele ia. Quando ele falava, todo mundo aceitava, ninguém conseguia mostrar ao contrário daquilo que ele dizia. Madre Teresa de Calcutá, com seus cuidados com as pessoas mais pobres, com os doentes, e outros, muitos outros. E nós recebemos de mão cheia os benefícios da doutrina espírita. Mas vale a pena a gente falar sobre batismo. Por quê? O batismo era uma instituição muito antiga, de antes de Cristo. Não foi Cristo quem instituiu o batismo, tá? Significava que uma pessoa adulta, que queria modificar o seu modo de agir, o seu modo de ser, o seu modo de viver, se propunha publicamente a jogar nas águas do Rio Jordão todas as coisas ruins que ele detinha dentro dele. E quando ele viesse à tona, que ele saísse, ele estaria mudado, moralmente, psicologicamente, e cumprindo com as suas obrigações com mais respeito, deixando as coisas materiais de lado e se envolvendo mais com as espirituais. Então esse era o batismo daquela época. E Jesus, quando foi batizado por João Batista, ele quis mostrar àquele povo que estava em volta como se fazia a transformação, que nós na doutrina espírita chamamos de a mudança, a retirada do homem velho de dentro da gente, para que brote, emerja o homem novo. Que também são palavras do Cristo. Então ele não disse que ele tinha instituído o batismo. O batismo já existia. Mas aí veio alguém com a vontade de dominar todo mundo, inventou lá uma história de que todos nós, quando nascemos, nós trazíamos dentro de nós o pecado original de Adão e Eva. Primeiro que eu quero saber quem me prova que Adão e Eva existiram. História da carochinha feita para criança, para você aprender no catecismo e depois sair dizendo, e depois a ciência veio e mostrou que não existe. Não teve Adão e Eva. Houve uma evolução padrão dentro do universo, dentro do planeta Terra. Se não houve Adão e Eva, como é que eu nasci com o pecado original? E como é que eu, criança, bebê, vou ficar livre do pecado original? E se eu não sou daquelas religiões que praticam o batismo? Quando eu morrer, Deus vai me internar lá dentro de um purgatório para o resto da eternidade? Aí eu estou negando Deus. Aí Deus não existe, porque Deus deixou de ser amor. Ele deixou de querer bem a um filho que ele criou. Ele nos criou para quê? Para evoluirmos, para chegarmos ao lado dele um dia. Não para ficarmos eternamente num lugar qualquer que foi criado pela imaginação do ser humano. E se a gente acredita nisso, eu não creio na vida futura. Porque termina tudo no sepulcro. Eu não tenho a crença de que meu espírito vai evoluir, de que eu vou continuar seguindo a minha vida.
porque eu não tenho mais como fazer. Eu vou nascer numa vida, meu corpo ali e o espírito também, vivo lá 2, 3 anos e desencarno. Aí esse espírito vai para onde? Ele não foi batizado, vai ficar no purgatório. Já começam a criar, departamentalizar a coisa. Ainda é pior. Eu cometi um monte de coisa. Cometi, sou culpado? Sou. Eu tenho que pagar? Tenho. Como? Você vai voltar, vai ganhar um corpo novo, você vai ter que fazer agora isso, tintim por tintim, tudo aquilo que você provocou nos outros, você vai sentir um pouquinho. E aí eu estou carpindo aquilo que eu provoquei, estou pagando por mim e tenho que buscar a minha evolução e fazer mais do que aquilo que é o necessário. Por quê? Porque Deus me permite evitar o sofrimento. Se eu tenho certeza que eu estou sofrendo hoje por coisas que eu fiz em vidas passadas, eu tenho que ter a possibilidade de me redimir disso com antecedência e ter uma vida melhor, pelo menos momentos maiores de felicidade e de alegria. Isso também é permitido. Deus nos permite isso. Ele é Pai, Ele nos ama. Então também não tem aquele negócio, é kármico, tu vais ter que sofrer até morrer. Não. Assim como nós, qualquer um de nós, tem a obrigação de ajudar quem está sofrendo, para que a dor dele também seja minimizada. Essa é a crença que se fala aqui. Então, ele diz que aqueles que não creem ficam aonde? Vão ficar eternamente marcando o passo no mesmo lugar. Ele desencarna, encarna de novo, desencarna, encarna, e se continuar nisso, ele vai ficar uma eternidade fazendo a mesma coisa. E os que creem, os que creem se alimentam dessa crença. A fé aumenta, a proporção de luz em seu corpo, em suas atitudes, naquilo que ele faz, é enorme. E ele consegue, como diz aqui no texto, subir a escada iluminada que leva a Deus. E essa luz, essa chama que se acende em nós pelo conhecimento, pela crença, pela fé, ela não se apaga. Não tem vendaval que apague. Não tem sofrimento que apague. Não tem dor que apague. Porque nós aprendemos a entender o que é a nossa vida, a entender aquilo que Deus quer de nós, para que a gente viva com tranquilidade, para que a gente entenda o que somos. Então, meus irmãos, se nós não tivermos fé, e lembre-se, como tem passagens que dizem que a fé é a menor palavra e a maior força que existe no universo. Porque quem tem fé, sempre se repete esse trecho que é o mais conhecido. Jesus disse: se tens fé do tamanho de um grão de mostarda, diz aquela montanha, vai dali para ali que ela vai. Mostrando a força que tem o homem que tem fé. Os homens que não têm a fé, que não têm amor ao próximo, que não sentem compaixão pelo sofrimento alheio, pelas coisas que veem, que estão sendo feitas, são pessoas que vivem achando que nunca vão morrer. Você pode notar, eles acham que vão ficar para semente, que vão enganar a morte de alguma forma. Eles vivem de uma forma que o pensamento deles é simplesmente não absorver nenhum assunto que seja ligado à morte. E é outra coisa que a doutrina espírita nos inspira muito. Quando nós nos capacitamos a entender aquilo que nos é colocado à frente, nós começamos a perceber todos os mecanismos de vida. A morte é vida.
Porque o nosso espírito está aprisionado num corpo de carne. Ele não tem a liberdade necessária para fazer as coisas que ele almeja. E na hora que esse corpo para de funcionar, o espírito se liberta. E essa liberdade lhe dá a possibilidade de melhorar sobremaneira os entendimentos que lhes foram gerados por nós quando estávamos aqui praticando o bem. Então, nós entendemos que morrer é continuar vivendo. Quantas e quantas vezes nós vemos irmãozinhos nossos, quando incorporam nos nossos médiuns, no pessoal da casa que está trabalhando, o médium de incorporação, e ele não faz ideia que está morto, ele acha que está vivo, que o corpo dele morreu. E a gente diz assim, não, mas ele pergunta, por que eu estou falando com você através de outra pessoa? É porque é o espírito dele que está falando conosco, mas ele tem a certeza que está vivo, e ele está vivo. O que morreu foi o corpo. E isso vai continuar acontecendo, até que o processo evolutivo nos leve a uma condição de espiritualidade muito mais elevada, em que esse corpo de carne não é mais necessário, onde o perispírito começa a se transformar em luz. Vai demorar, vai, não tenha pressa. Nós temos a eternidade para isso. A nossa vida aqui é menos de 1/10 de segundo da eternidade que nós temos para viver. E nós fazemos tanta besteira num 1/10 de segundo que a gente vai ter um débito horrível para acertar depois do desencarne. Eu anotei algumas coisas, eu sempre anoto porque, como eu disse antes, a memória às vezes não ajuda muito. Nós temos em nós, quando o orgulho não nos cega, nem o egoísmo transforma nossas vidas, nós temos 7 maravilhas dentro de nós. As 7 maravilhas do mundo estão dentro de nós. São as coisas mais importantes que nós temos. Que são ver, ouvir, tocar, sentir, rir, se expressar. Essas são 6. E a maior de todas, que é amar. É um sentimento que nenhum outro ser vivo do planeta tem. Mas o meu cachorro me ama. Não, o cachorro, ele tem um sentimento de afeto com aquele que o alimenta, com aquele que o trata bem. Não é amor. Amor é outra coisa. Amor, ele redimensiona a vida de quem ama. Paulo já escreveu muito sobre o amor. Num primeiro momento ele não tinha tanto, porque ele era uma pessoa que caçava as outras pessoas. Mas quando ele abriu os olhos e se encontrou com Jesus, o amor brotou em seu coração. E aí ele amou incondicionalmente. E é esse amor que nós precisamos ter. Porque o ver, o ouvir, o tocar, eu posso perder a visão? Posso. Mas eu continuo vendo com os outros sentidos que ficam mais apurados. Eu posso perder o tato? Posso, mas eu posso aumentar mais ainda o paladar, a audição, a visão. E a gente sempre tem uma compensação. Mas a cada vez que eu adquiro ou eu aperfeiçoo um desses sentidos, que eu vou aumentando também a minha percepção de amor. O amor não é posse. O amor é respeito, é carinho, é abraço, é cumplicidade, é amizade, é a pureza, é aquilo que Jesus fazia com todos quando ele os encontrava. Jesus nunca
nunca levantou a voz ou tratou mal alguém. Quando ele precisava levantar a voz, era para dar uma lição. Ele era o amor personificado. E é isso que a gente precisa produzir em nós. Nós já estamos aprendendo a amar, estamos, e muito. E já mudou muito. Mas ainda temos muito a aprender. E esse amor é que produz todos os efeitos que nós precisamos produzir e que nos são mostrados na doutrina espírita. Falar de doutrina espírita é bom porque nós temos uma lição de João Evangelista que mostra isso. Ele diz que ninguém pode amar sem perdoar. Jesus já disse isso também, não foi? Aí o João Evangelista foi e colocou que ninguém pode amar sem perdoar. Que ninguém pode perdoar sem entender. E ninguém pode entender sem analisar. Você não pode entender no ímpeto. A gente tem que analisar, pensar, raciocinar. O que é que nos diz a doutrina espírita? Pense, leia, entenda, questione. O questionamento, a pergunta, o saber. Eu entendi, agora eu faço. Não estou entendendo, me conta tudo de novo. E assim nós vamos aprendendo cada vez mais. Se nós não tivermos bom senso em nossos corações, se nós não conseguirmos praticar a fraternidade, se nós não conseguirmos respeitar os nossos irmãos, não importa como eles sejam, nós não estaremos praticando o amor ensinado por Cristo. Todas essas informações eu peguei na revista O Mensageiro, que é uma fonte de pesquisa também muito boa para todos nós espíritas. E quando precisarmos, a gente pode chegar lá, que hoje com a informática, a internet nos facilita muito isso. Então, meus irmãos, crer é importante para todos nós. Crer, ter fé, não no imponderável, mas na vida, nos ensinamentos crísticos, pensando. Vocês viram que no começo eu pensei uma frase que nos foi dada como desse tamaninho, e eu cacei a frase e consegui que a frase viesse maior, porque ela foi colocada dentro do texto. Mas existem outras maneiras de vê-las. Existem outras maneiras de nós pensarmos. Buscar assuntos com outros amigos que professam religiões que a gente não frequenta, também faz parte. Respeitá-los da forma que são, também faz parte. Tudo isso é crer naquilo que nós temos dentro de nós. A força que o Divino Mestre trouxe para que nós pudéssemos enfrentar a nossa vida e continuar vivendo cada vez melhor. Pensemos assim, mantemos uma oração, pensemos sempre nas coisas que Ele nos ensinou e que fazem parte da nossa existência até hoje. Que é a paz do Senhor. Sim? Alguém falou? Tá. Eu pensei que alguém tinha questionado alguma coisa, eu queria fazer uma pergunta. Mas que a paz do Senhor esteja com todos nós e possamos crer cada vez mais nos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Que assim seja.